Hoje a gente vai mergulhar fundo na Guiné-Bissau. É isso aí. E para me ajudar nessa missão, a gente tem Carmen aqui com a gente. Tudo bom? Tudo ótimo. Pronta para desvendar esses mistérios. Perfeito. E vocês ouvintes pediram bastante pra gente dar uma olhada na situação da Guiné-Bissau. Uhum. E não é para menos, né? Tem muita coisa rolando por lá. A gente separou dois assuntos principais para discutir hoje. Primeiro, esse caso de tráfico de drogas que tá dando o que falar. Parece até filme de ação com direito a avião misterioso e tudo. É, avião misterioso. Parece até roteiro de Hollywood. Pois é. E segundo, a gente vai falar também sobre o presidente Umaro Sissoko Embaló e as medidas, digamos, polêmicas que ele tem tomado. Então a gente vai desvendar tudo isso, entender o que está acontecendo e, claro, qual o impacto de tudo isso na vida da galera da Guiné-Bissau. A gente vai começar pelo começo, né? Pelo tal avião misterioso. Parece que o bicho pousou em Bissau com 2,6 toneladas de droga. Nossa, é muita droga. É muita droga. Esse caso realmente colocou a Guiné-Bissau no centro das atenções, né? Mais uma vez, como um ponto estratégico do tráfico internacional. Pois é. Me explica uma coisa. Como é que um avião com essa carga toda consegue pousar assim na cara dura? Pois é, a gente se pergunta a mesma coisa. O julgamento aconteceu essa semana e vou te falar mais dúvidas do que respostas, viu? É mesmo. A defesa alegou que os suspeitos, né, Uhum. não sabiam de nada. As drogas estavam lá sem o conhecimento deles e que o pouso foi uma emergência por falta de combustível. Ah, tá. Essa é boa. Parece até desculpa de filme ruim, né? É tipo, foi mal, a gente só queria pedir um cafezinho e encher o tanque. É. Mas a acusação não caiu nessa, né? Eles rebateram, dizendo que, na verdade, os suspeitos fazem parte de uma rede internacional de tráfico e estão pedindo penas de até 20 anos de cadeia. 20 anos. É. Caramba. Mas e aí, acha que a justiça da Guiné-Bissau tem condições de realmente desvendar esse caso, prender os culpados? Olha, essa é a grande questão, né? A gente tem que lembrar que o sistema judicial da Guiné-Bissau enfrenta muitos desafios. Sim. E já rolaram casos em que, por falta de provas, acusados acabaram sendo liberados. Teve um analista político, o Rui Jorge Semedo, que comentou que esse julgamento pode ser mais um exemplo disso. E que as chances dos suspeitos saírem livres são altas. E qual seria o impacto disso? Imagina a repercussão negativa para a Guiné-Bissau, né? Com certeza. A comunidade internacional já acompanha a questão do narcotráfico na Guiné-Bissau com bastante atenção. E um desfecho como esse, com a possível libertação dos acusados, seria um golpe duro. Fortaleceria a imagem do país como rota do tráfico e minaria ainda mais os esforços de combate a esse crime. É realmente um problemão. E além desse caso do avião, a gente tem que falar também do outro elefante na sala, Uau! que é a situação política da Guiné-Bissau. Pelo que a gente viu, o presidente Embaló tem tomado medidas bem autoritárias, né? É, exatamente. A gente tem que analisar com cuidado as ações do presidente Embaló. Ele se diz um reformista, mas as medidas recentes, como a dissolução do parlamento, a demissão do governo, liderado pelo PI Terra Arranca, que é o partido da oposição, Certo. e a repressão a figuras importantes da oposição levantam sérias preocupações sobre o rumo que a democracia está tomando por lá. Você acha que ele está caminhando com uma ditadura? Olha, essa é uma pergunta complexa. É importante a gente entender o contexto histórico da Guiné-Bissau. Sim. O país passou por diversos golpes de Estado desde sua independência e essa instabilidade política faz parte da realidade da população. O Embaló se aproveita disso usando o discurso de combate à corrupção para justificar suas ações. Mas, na prática, ele está concentrando cada vez mais poder nas suas mãos. Entendi. E o que a oposição tem feito para se defender? O PI Terra Arranca, liderado pelo Domingos Simões Pereira, tem se posicionado firmemente contra o Embaló. Eles se recusam a dialogar enquanto o parlamento não for reaberto e o próprio Domingos não for reconduzido ao cargo de presidente da Assembleia. Faz sentido. É difícil sentar para negociar quando está sendo perseguido e silenciado, né? Exato. E a gente tem que lembrar que, segundo relatos, alguns membros da oposição foram detidos e até mesmo agredidos Nossa. por forças de segurança. Esse clima de medo e repressão torna qualquer diálogo muito difícil. Nossa, que situação tensa. E a população, como fica no meio disso tudo? A gente vai falar sobre isso já, já. Mas antes, vamos dar uma olhada mais a fundo nesse partido da oposição, o Pai Terra Arranca. Isso tem sido a principal força de oposição ao Embaló. Entendi? Eles representam uma força política importante, então. Agora, me conta, como essa instabilidade política, essa briga de cachorro grande, está afetando a vida de quem mora na Guiné-Bissau? Olha, essa habilidade política gera um clima de incerteza, né? Que afeta todos os setores da sociedade. Imagina você, ouvinte. Vivendo num país onde as eleições são adiadas, a Comissão Nacional de Eleições está uma bagunça. Sei.
E ninguém sabe se as eleições de 2025 vão realmente acontecer. É como se o futuro tivesse em suspenso. Dá para entender a pressão da galera, mas como isso impacta a vida das pessoas no dia a dia? De várias maneiras. A economia, por exemplo, fica estagnada. Quem vai investir num país onde o futuro é tão incerto, as pessoas ficam com medo de abrir um negócio, de fazer planos a longo prazo. E com a economia parada, o desemprego aumenta, a pobreza também. E os serviços públicos, como saúde e educação, acabam sendo negligenciados. Caramba, um efeito cascata que prejudica todo mundo. É como se o país estivesse num ciclo vicioso de crise, né? E qual seria a saída para essa enrascada toda? Olha, não tem uma solução mágica. Mas, com certeza, o diálogo é o primeiro passo. As partes envolvidas, tanto o governo quanto a oposição, precisam estar dispostas a sentar, conversar e encontrar um ponto em comum. A comunidade internacional também pode ter um papel importante nesse processo, atuando como mediadora, facilitando o diálogo entre as partes. E se o Embaló continuar com essa postura autoritária, ignorando o diálogo, o que a oposição pode fazer? Nesse caso, as opções são mais limitadas. A oposição pode tentar pressionar por sanções internacionais contra o governo, denunciar os abusos de poder para organismos internacionais de direitos humanos, como a ONU, por exemplo. Eles também podem tentar mobilizar a população para protestos pacíficos, mas isso é arriscado num contexto de repressão. É realmente um cenário complicado. E pensando na população, o que os cidadãos comuns podem fazer para mudar essa realidade, eles se sentem impotentes. De jeito nenhum. É justamente nesses momentos que a participação da sociedade civil se torna ainda mais importante. Os cidadãos podem se organizar em movimentos sociais, pressionar seus representantes, participar de debates, usar as redes sociais para denunciar injustiças e cobrar por mudanças. A democracia só funciona de verdade quando a população se engaja e participa ativamente. Verdade. Afinal, o futuro da Guiné-Bissau depende de todos, não só dos políticos. Falando em futuro, o que podemos esperar da Guiné-Bissau nos próximos anos? Tem alguma luz no fim do túnel? Olha, prever o futuro é sempre um desafio, ainda mais num cenário tão complexo como esse. Mas uma coisa é certa. A Guiné-Bissau tem um povo resiliente, que já passou com muitas dificuldades e sempre lutou por seus direitos. Essa democracia está no DNA da Guiné-Bissau. Que lições a gente pode tirar de tudo isso que conversamos até agora? Acho que a principal lição é a importância da democracia e do diálogo. Sem diálogo, a intolerância e a violência prevalecem, e quem sofre é sempre a população. É preciso ter empatia, respeito pelas diferenças e buscar soluções pacíficas para os conflitos. Concordo plenamente. E para quem está acompanhando a gente e quer se aprofundar nesse tema, a gente vai deixar links na descrição do episódio com mais informações sobre Guiné-Bissau. Vale a pena conhecer a história, a cultura, os desafios e as conquistas desse povo. É isso aí. A Guiné-Bissau é um país rico em diversidade, com uma cultura vibrante. Vale a pena conhecer mais a fundo. E para finalizar nosso mergulho, queria te fazer uma última pergunta. Qual a sua visão sobre o futuro da Guiné-Bissau? Você é otimista ou pessimista? Olha, eu diria que sou uma otimista cautelosa. A situação é complexa, com muitos desafios a serem enfrentados, mas acredito no potencial do povo guinense. Eles têm uma história de luta, de superação, e tenho certeza de que com união, diálogo e um compromisso real com a democracia, a Guiné-Bissau pode trilhar um caminho rumo a um futuro mais justo e próspero. Que assim seja. E que a gente possa acompanhar de perto essa jornada, torcendo para que a Guiné-Bissau encontre a paz e o desenvolvimento que seu povo merece. Com certeza. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante sobre a situação atual da Guiné-Bissau, um país que, apesar de pequeno, tem uma história rica e complexa. E que essa conversa tenha despertado em vocês a curiosidade de conhecer mais sobre o mundo, sobre diferentes culturas e realidades. Lembrando que a gente está sempre de olho nas sugestões de temas de vocês.